Abertura de Shabat, e a gente tem uma visita que nos deixa muito alegres. Queria chamar o pastor Antônio Carlos, pastora Cláudia Márcia, esse casal muito amado por essa congregação. Estão aqui no Rio de Janeiro, vieram de Belo Horizonte aqui para o Rio para nos visitar. Amém? O pastor Antônio Carlos, a pastora Cláudia Márcia são líderes do ministério Brit, de tocadores de chofar. Eu ia falar ministério de Belo Horizonte, não é de Belo Horizonte mais, é do Brasil inteiro. De tocadores de chofar, que tem anunciado essa revelação do Eterno que está no toque de chofar para muitas comunidades, muitas congregações espalhadas pelo Brasil. E a gente aqui também faz parte, através da liderança do Pedrão, do Ministério de Safá, também aliados ao Ministério Brit, subordinados ao Ministério Brit. E a gente, nesse final de semana, recebe esse casal lindo aqui. Eu me lembro que o pastor Antônio Carlos me chamou para participar na quinta-feira da Paraxá, é o dia que ele transmite a porção da semana. E quando acabou, eu falei para a Cláudia, lá em casa, eu falei, gostei muito de ter participado, né? A gente foi até às 10 da noite, 10h30. E ela, como boa mineira de Lagoa Santa, né? Ela já olhou para mim e falou assim, vamos vender a casa então, vamos para lá. Aí o Roxo Alexandre ficou sabendo disso, já falou, está proibido de participar, acabou. Mas a gente fica muito feliz por vocês estarem aqui. A gente ama muito vocês. E vocês trarão hoje a nossa porção para a comunidade, para a congregação, a porção do Eterno, finalizando o livro de Bamidbar. E a gente agradece muito o Eterno pela vida de vocês. Amém? Vamos orar pela vida desse casal? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia, te damos graças, ó Eterno, pelo teu descanso, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela tua provisão, ó Deus. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor insiste em nos presentear, Senhor. Nos presenteia hoje, ó Eterno, com a vida desse casal, Senhor. Que, ó Eterno, a tua palavra venha sobre eles, Senhor. Que eles recebam a porção dobrada de ti, ó Eterno. Que o Senhor se manifeste através da vida deles, Senhor. Nós agradecemos pela vida do pastor Antônio Carlos, da pastora Cláudia Márcia. Senhor Deus, agradecemos a Ti, ó Deus, pela revelação que o Senhor tem trazido a eles, ó Deus, e pela vida que o Senhor tem produzido em muitas pessoas através da vida deles, Senhor. Em nome de Yeshua, o Mashiach, amém. Amém. Shabbat Shalom! De novo, Shabbat Shalom! É muita alegria, muita alegria. Gente, eu tô alegre demais, demais. Demais, sou. Demais da conta, sou. Gente, Shabbat para mim sempre muito importante. Celebramos com a nossa família em casa, com a netinha. E a minha alegria de hoje está com vocês. Pessoas que sim, anda no nosso coração de tamanco, né, bem? De tamanco. Pode fazer barulho. Vocês andam assim no nosso coração. Porque hoje é um dia que a gente comemora com a nossa família. E hoje nós estamos aqui comemorando Shabat, celebrando Shabat com a nossa família. É lindo, com a família do coração, que é preciosa, com a família de sangue, a família dos escolhidos da terra. E antes que o pastor Antônio Carlos nos eleve através da palavra, eu gostaria de contar um pouco, porque vocês fazem parte da nossa história.
da história do ministério, da minha história particular. No tempo que eu andei em depressão, no tempo que eu vim aqui, vocês lembram? Chorava, tomava medicação para síndrome do pânico, para depressão. Foram 7 anos da minha vida que eu vivi assim. E hoje, para a honra e glória do Deus eterno, eu não tomo medicação nenhuma mais. Então, você que está passando por isso, porque nós vimos uma pandemia de depressão hoje, infelizmente, mas eu sou testemunha viva para você que é possível sair. É possível sair. E o Eterno nos tem levantado, né, bem? E quando foi dia 8 desse mês, passamos uma temporada de jejum e oração. O Eterno me acorda de madrugada e começa a falar comigo, para que eu convoque os tocadores de chofar. Mas os tocadores de chofar e aqueles que têm tocador de chofar e não toca. Alguém tem chofar aqui e não toca? Todos tocam? Quem tem chofar, todos tocam aqui? Olha que maravilha. Todos tocam. Você não? Então a palavra é para você. Porque muita gente tem ido para Israel, para Jerusalém, tem trazido chofar ou comprado chofar, mas acha bonito, coloca lá na estante, ou então acha um instrumento muito caro, guarda no armário, e o Eterno está te convocando. Está te convocando, meu irmão. Vivemos hoje um tempo que Ele quer que a gente toque o chofar. É isso que Ele quer. Nossa nação precisa dos tocadores de chofar. Precisa dessa voz que é dele. É a voz do Eterno. Aí, o Eterno me falou isso. Falei, mas Deus, quem é líder, né, dos tocadores de chofar não sou eu. É meu marido. E ele dormindo, posso falar, particularmente roncando. Eu não vou acordá-lo, Deus. Aí, ele abre o olho, o Eterno acorda ele. Aí eu falei, né? E da mesma forma que a Eterno me acordou, como se eu tivesse dormido a noite inteira e abri os olhos e já estava descansada. E ele da mesma forma. Então o Eterno, como sempre, né, o chamado de chofar, para quem não sabe, eu fui para Jerusalém, o Eterno falou comigo que ele ia ser professor, ia ensinar o toque de chofar pela nação e por outras nações. E ele ria de mim, né, bem? Da mesma forma foi assim. Agora ele já sabe que, não, então vamos fazer. Mas em 2007, ele, que isso, né? Estamos aqui com 15 anos. Amém. Ministrando. Não sei porquê, mas é esse processo que acontece no Ministério British, né? Não sei, né? Porque, né, Ana? Não sei. Mas é assim que o Eterno escolheu. Então, nós estamos aqui para ativar você que ainda não toca chofar, a tocar. É tempo de tocar. Aqui temos vários professores.
né? Toque chofar, meu irmão. É tempo de tocar. É tempo de levantarmos a bandeira da nossa nação, a bandeira do Eterno, para que o reino dele seja estabelecido. Amém. Amém. Não é política, é o reino que está acima de todas essas coisas que a gente tem visto aí. É o reino, que vem o reino do Eterno na nossa nação. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 15, para que você entenda por que ele está indo chamada. Versículo 12. Todo mundo achou? Segunda Crônicas 15, versículo 12. Baruch Hashem, olha a chuva! Oi, Adriana. Adriana chegou. Gente, tá chovendo. É vocês que chegaram. Baruch Hashem. Amém. Amém. Versículo 12. E entraram em aliança para buscar Adonai, o Deus de seus antepassados, com todo o seu coração e com todo o seu ser. Eles também concordaram em que qualquer que se recusasse a buscar Adonai, o Deus de Israel, deveria morrer. Está escrito, hein, gente? Pequeno ou grande, homem ou mulher. Eles juraram isto a Adonai em voz alta, com gritos e som de trombetas e chofarot. Todo o povo de Judá estava cheio de alegria com esse juramento, porque eles tinham jurado com todo o seu coração e tinham buscado com toda a sua vontade. E eles o encontraram. E Adonai lhes deu paz em todas as fronteiras. Aliança. Guarda essas palavras. Aliança com todo o coração. Certo? Juraram a Adonai em voz alta, com gritos e som de trombetas e chofarotes. Estava cheio de alegria. E Adonai lhe deu paz em todas as fronteiras. Guarda essas palavras. Asa, o rei, também depôs Macar, sua avó, de sua posição de rainha-mãe, porque ela havia feito uma imagem repugnante para uma Asherá. Asa derrubou a imagem dela, cortou-a em pequenos pedaços e a queimou no Vade Quidron. Entretanto, os lugares altos não foram removidos de Israel. Apesar disso, o coração de Asa foi totalmente dedicado em toda a sua vida. Ele trouxe para a casa de Deus todos os artigos que seu pai tinha consagrado e também todas as coisas que ele mesmo consagrou: prata, ouro e utensílios. Vamos ler junto comigo o versículo 19. Não houve mais guerra
até o 35º ano do reinado de Asa. É por isso. São por esses motivos que o Eterno quer que a gente toque chofar. Em aliança, em unidade com Ele. Com júbilo, com alegria. Não é para ir para a guerra assim, oh Deus, chorando. É com alegria que a gente vence uma guerra. Então a estratégia do Eterno é nos abater. É vir a depressão, é vir um pânico. Então nós temos que lutar contra isso. E hoje o Eterno também nos dá a provisão, nos dá a chuva, nos dá as bênçãos, para que a gente possa vencer. Toque o chofar. Toque o chofar. Para que o reino do Eterno seja estabelecido na nossa nação. Amém? Amém. Oi. Tá bom isso aqui? Bom. Eu sempre falo quando eu venho aqui uma coisa, sabe? Talvez alguns de vocês não me conheçam. Acho que a maioria me conhece, né? Que eu sinto em casa aqui. Aqui é minha casa. Eu sinto isso. Eu fico imaginando Jacob lá no Egito, criado como judeu, nasceu numa tribo, né? Foi ensinado na Torá, e de repente entra num lugar onde ele foi privado de poder exercer, às vezes, eu não sei, de fazer aquilo que a tradição, cumprir aquilo que o povo, que o pai dele fazia, que os irmãos faziam. Ele estava no Egito. Mas o propósito de Deus com José era muito maior do que ele imaginava. Era que ele tinha um propósito de sustentar a terra, trazer o povo dele para aquele lugar, para que pudesse ser o que nós somos, para ser hoje o que é Israel hoje. Porque dali é que surgiu realmente tudo o que veio depois, né? Veio desse povo que foi criado no Egito. Foi criado no Egito. Eu creio que eu falo até com o Roxo e Alexandre sobre isso. Às vezes, o Ministério Brit hoje está no lugar porque é algo que Deus quer fazer com aquele povo que está lá. Eu tenho uma palavra que diz que Deus falou com o povo dele, olha, vocês estão acostumados com as minhas bênçãos, mais ou menos assim. Eu estou trazendo para hoje a referência que ele falou. Vocês estão acostumados com a minha bênção, vocês estão acostumados com o maná, vocês estão acostumados com a minha graça, com a minha bênção. E muitas vezes você está aí sentado, você não sabe o que nós que estamos lá fora ansiamos estar aqui junto com vocês, poder fazer o que vocês fazem, muitas vezes vocês deixam de fazer. De usar talite, de usar pashmina, de poder fazer certas coisas, usar o tefilim. Aqui se pode usar tefilim, meu irmão. Né? Ninguém vai te questionar por isso. Porque vocês têm aí a verdade, o método do Eterno sendo pregado aqui neste lugar. E a pessoa que está na frente não precisa, como às vezes eu tenho de medir as palavras para falar com o povo. Aproveite o momento. Aproveite cada momento que vocês estão aqui. Que pode ser que amanhã Deus te manda você ir fazer uma obra no Egito. Fingir que não conhece a Torá por um propósito específico. Muitos de vocês vieram de igreja evangélica, eu creio. Muitos de vocês talvez vieram de igreja católica. Mas alguém teve que chegar até você e falar de você da Torá, falar da verdade para vocês. E essa pessoa que chegou até vocês, ele pagou um preço para isso. E hoje nós, o Ministério Brit, estamos pagando um preço. Porque o que Deus fala no meu coração, ainda tem um remanescente meu dentro deste lugar. Aproveitem. Aproveitem. Eu espero que vocês possam aproveitar esse momento. Muitas vezes eu entro na live
do Roche, do Palácio, na Café com Torá. Aí eu falo com o Cláudio assim, né, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sou muito chorão, tá? Sou pior sou pior que você, choro à toa. Às vezes, quando eu chego lá, eu falo bem que eu gostaria tanto de estar lá. Olha o que eles estão fazendo. Olha o que eles estão falando. Sem medo de ser julgados, né? Mas eu sei que Deus tem um propósito nisso que nós estamos fazendo. Aproveitem, meu irmão. Porque lá fora é guerra. Eles não vão respeitar você. Eles querem ultrapassar, passar por cima de vocês. Estão dispostos a tudo. Amém, queridos? Hoje, nós vamos dar uma palhinha só, né? Como hoje é Shabat, da porção da semana. Mas a porção mesmo, eu conversei até com o Rosto sobre isso, vai ser amanhã, lá no Café com Torá. Eu queria te pedir um favor também. Eu não sei como é que divulga o link aqui de amanhã, tudo. Manda para o seu amigo, manda para o seu parente, que você tem medo até de falar que está vindo aqui. Toma vergonha na cara amanhã, toma coragem, ou seja, vou falar até uma palavra meio assim, vire homem, meu irmão. Né? Tipo assim que eles falam em BH, assim, vira homem, pelo menos agora. Pega e envia o link para pessoas que você acha que nunca vai aceitar reconhecer que nós devemos seguir a lei do Eterno. E manda para essa pessoa que você acha que nunca vai aceitar. Porque Deus pode estar fazendo amanhã, um dia, uma forma dele poder entender a palavra de Deus. E quem sabe vai estar ao seu lado aí. E você vai olhar para o lado e vai assim, puxa, eu não acreditava. Porque aconteceu isso comigo várias vezes. Várias vezes já aconteceu isso comigo. Eu não acreditava que determinada pessoa ia aceitar a restauração na vida dela. E hoje ela está servindo ao Senhor junto comigo. Amém, querido? Vamos abrir a nossa porção da semana. Está lá em Números, capítulo 30. Né? Aqui, 32, não é isso? A Parashá Matot e a Parashá Masei. São duas Parashot que nós vamos estar falando. A Parashá Matot fica relacionada, tem a ver com tribos. Tribos ou ramos. Né? Na raiz, são raízes, eu não preciso entrar em detalhe, eu creio que a maioria de vocês sabe, significa raiz da palavra, né? E a Parashá Masei significa partidas. Quero fazer umas perguntas para você sobre que tem a ver com a Parashá, com as duas Parashot dessa semana. A primeira pergunta que você deve fazer você mesmo, não precisa me responder, faça você agora, em nome do Senhor Exu, faça para você essa pergunta. Primeira pergunta: tenho sido fiel com aquilo que prego? Eu tenho sido fiel com aquilo que eu ensino? Primeira pergunta. Você tem sido fiel ao que você fala? Com o que você prega? Com o que você vive? Segunda pergunta. Tenho cumprido meus votos, palavras que tenho falado? Que você fala, eu vou fazer, você tem cumprido com isso? A nossa Parashá Masei tem a ver com isso. Terceira pergunta. Para quem tenho emprestado meu ouvido? Para quem eu tenho emprestado o meu ouvido? Quando as pessoas chegam para falar de alguma coisa para você, quando você percebe que está falando mal de uma outra pessoa, quando você percebe que está praticando Lashon Hará, você permanece ali ouvindo, mesmo sabendo que aquela pessoa não está correta, está praticando iniquidade? Está sendo contra a Torá? Tenho trazido a memória do caminho pelo qual o Eterno tem me guiado, já referente a Parashá Masei, de partidas. Você tem
trazido à memória o caminho pelo qual o Eterno tem te guiado? Você tem cumprido o alvo que o Eterno falou assim, você tem reconhecendo para que objetivo o Eterno tem te chamado, você tem seguido esse caminho, esse alvo que o Eterno tem falado no seu coração? De quem é o conselho que tem guiado a sua vida, a nossa vida? Do Eterno ou do mundo? Ou seja, quem são os seus conselheiros? A vida daquela pessoa que tem te aconselhado, ela tem mostrado a você que você pode segui-la? Vou citar um exemplo. Uma pessoa casada vai pegar o conselho de um divorciado. Você acha que vai te falar coisa boa ou ruim para o seu casamento? Ou então com uma pessoa que divorciou 3 vezes. Estou citando um exemplo, tá, gente? De quem você tem recebido conselhos? Ou você é igual o filho de Salomão, que pegou, ouviu os anciões, depois foi para os amigos dos barzinhos, dos botecos, em vez de ouvir os anciões, ouviu os amigos do boteco. E por causa do conselho que ele seguiu, Deus permitiu partir a nação em 2. De quem você tem ouvido os seus conselhos? O início da Paraxá de Matot fala sobre a questão do voto. E o interessante é que muitas vezes eu percebo que a gente passa rapidamente a ler uma coisa e fala, isso não é para mim, isso não é para agora. Meu irmão, minha irmã, eu falo uma coisa para vocês. Tudo que está escrito na palavra do Eterno, na Torá, tem um propósito. Nada foi escrito ali sem um propósito a ser realizado. Vou contar uma experiência que eu tive com a relação a essa paraxá sobre a questão do voto. Havia um pastor, conhecido da gente, que estava tendo um problema sério no casamento. Muito sério. E pegou conselho com outro pastor. E esse pastor é um daqueles que gostam de ouvir a Torá. Gosta de estudar a Torá e está entrando na restauração. Aí ele falou, a minha esposa tem andado com algumas pessoas e feito alianças com algumas pessoas que não me agrada. Aí o pastor perguntou para ele assim, falou assim, mas espera aí, você já leu o livro de Deuteronômio 30? Já, várias vezes, mas você não prestou atenção no que está escrito lá, não, meu irmão? Mas o que está escrito lá que você está falando? Números, né? Você é sacerdote da sua casa. O sacerdote não é da sua mulher, é seu. Se tua esposa faz uma aliança com alguém que você não quer, você tem autoridade diante do Eterno de falar assim, eu não aceito essa aliança. Sabe o problema nosso? Estou falando para os homens. É que nós não temos assumido a nossa verdadeira posição diante do nosso lar. Não, aí ele falou assim, mas eu li tantas vezes esse versículo, mas não tinha prestado atenção. Ele falou, estava no carro, ele falou com ele, você sabe que aliança que ela fez? Sim, sei. Agora, nesse momento, diante do Eterno, desfaça a aliança que ela fez, porque essa aliança que ela fez não será válida. Se você é pai, se seu filho vive com você, você pode desfazer toda a aliança que ele fez, mas pastor, ele tem 40
anos, não importa se ele vive debaixo do seu teto, se ele não teve competência ainda para assumir responsabilidade de ter um lar próprio, ele está debaixo de sua autoridade. Eu falo isso baseado na minha vida. Muitas vezes na minha vida eu não fui um homem suficiente para assumir a minha posição diante do Eterno, perante o Eterno, diante da minha família. E eu tive que ouvir da minha esposa várias vezes, ela me chamar a atenção, assuma sua posição de sacerdote na casa. Quantas e quantas vezes sua família passa por problema, você chega e fica reclamando, porque Deus fez isso comigo, porque Deus permitiu isso. Deixa de ser marica. Estou falando coisa errada aqui, pastor? Me perdoa se eu tiver... Que o mineiro fala algumas coisas assim. Às vezes, deixa de ser marica, homem. Você tem diante de Deus entrada. Mas a minha esposa, ela tem a função dela no lar. Inclusive, o ensino, a instrução para os filhos tem que ser a esposa. Se nós seguirmos a tradição bíblica, a mulher ensina a criança, a menina até os 12, o menino até os 13, responsabilidade. Inclusive, a menina fica ainda na responsabilidade da mulher. A partir dos 13 anos, biblicamente falando, a gente percebe que aí a posição chega, o pai tem que assumir diante do filho, porque ele é considerado adulto. Eu vou participar amanhã do bar mitzvah do meu neto, né? Depois da manhã, né? Um neto que eu adotei, que para mim é neto. Não tem... Eu estou aqui para esse bar mitzvah. E vocês não imaginam a minha alegria de ver que ele está assumindo a maioridade. Sabe o problema nosso? Chama-se medo. Medo do que os outros vão pensar. Ainda mais agora, hoje em dia, que essa política agora, que você não está podendo nem brincar com a pessoa, que você já pode ser preso, né? Se você chamar uma pessoa hoje de negra, você pode ser preso. O inimigo está começando a prender a gente, até nas palavras. E é justamente o que ele quer. Reter você. Mas Tolkien nos mostra que você será cobrado por tudo que você fala. Você será cobrado e responsabilizado por tudo que você fala. Quando você prometer algo, tem que cumprir. Tem que cumprir. E eu estava pensando aqui, eu estava lendo essa porção hoje. Sabe de que eu lembrei? Eu vou falar de mim. Semana passada eu estava dando aula, né? Eu dou aula praticamente quase todos os dias. E um dos grupos meus, aí pastor, nós estamos precisando aprender o toque, grava o toque do sofá. Aí eu falei de asneira. E falar, hoje à tarde eu vou gravar os toques para você. Aí hoje eu li a porção, aí o Eterno falou assim, você gravou os toques? Eu falei, não, Senhor. Então agora eu vou ter que parar aqui no Rio, gravar os toques e mandar para o meu grupo, né? Parece bobo, não parece? Parece tão assim, bobo, mas quão é importante as palavras que nós ditamos, as coisas que nós prometemos, isso vai ficar guardado e o Eterno, as próprias palavras, para quem faz o estudo do hebraico, sabe? Você sabe que as palavras são vida. São vida. E é tratado, quando nós começamos a estudar o hebraico, essas palavras, elas são geradas, é por isso que eu gosto de orar muito em hebraico, por causa disso. Houve uma experiência uma vez, olha, gente, uma coisa interessante. Lá em Belo Horizonte nós temos uma seguidora nossa, e ela está aprendendo o hebraico. E na casa dela eles estavam estudando as paraxás. Aí teve uma pessoa que estava começando a fazer aquelas orações, né, alguns barrados em hebraico. Deus viu da boca dela sair as letras hebraicas, ela não sabia
que era hebraico, as letras hebraicas e flutuando na casa dela e rodeando a casa dela. Ela contou isso para mim, pastor, eu vi letras, umas letras estranhas saindo da boca dela, falando umas palavras que eu não entendia, e as palavras flutuaram na minha casa e começaram a rodear minha casa. Eu logo tive um entendimento, falei assim, são a palavra do Eterno sendo dita da maneira correta, né? Da maneira, a própria hebraico. Não que o português não vai fazer diferença, mas a gente sabe, eu não preciso entrar nesse detalhe, né? Como que o hebraico, ao falar em hebraico, traz algumas coisas que a gente não entende no mundo espiritual. Tendo sido fiel com o que prego, tendo sido fiel às minhas palavras, tenho sido fiel ao que eu tenho prometido, tenho sido fiel a isso? Tenho cumprido os meus votos? Quais votos eu tenho feito para o seu filho? Às vezes você fala, olha filho, se você fizer isso, depois eu faço isso. Aí o filho faz, chega para você, amanhã eu te dou. Quanto isso vai trazer de coisa ruim para o seu filho? Para a sua filha? Então não promete, não faça voto sem antes pensar 2 vezes na sua vida. Porque depois, aquele voto mal cumprido, você que é jovem, você lembra de algum voto que seu pai falou com você, te prometeu alguma coisa à sua mãe e não cumpriu? Você lembra disso até hoje? Você se lembra disso? Você se lembra, filha? Como que você sentiu? Você se lembra de algum voto? Seu pai fez algum voto alguma vez com você ou sua mãe que não cumpriu você? Você lembra? O que você sentiu quando ele falou que não ia cumprir? Sentiu mal? Sentiu mal? Então, quando você tiver um filho, uma filha, não faça voto que você não vai cumprir com eles. Lembra do dia que seu pai prometeu e não cumpriu com você. Vocês estão entendendo? Mas e você que é sacerdote, assuma a sua posição. Não é gritando com a sua esposa, não é berrando com ela, não é falando que manda nessa casa sou eu que vai resolver o problema, não. Porque quem manda na sua casa não é você, não, é ela mesmo. Isso aí eu já estou mais do que... Não adianta eu falar que eu que mando, eu sei que não sou eu. Não adianta. A gente pensa que manda, né? A gente acha que manda. Mas uma coisa eu sei, que todas as vezes que a minha esposa faz alguma coisa que eu não concordo, eu olho para ela, só rio e vou embora, vou lá para o meu quarto, pai, ela fez isso aí, como sacerdote eu estou desfazendo, já estou contando segredo para ela, agora não sei como é que ela vai agir, né? Estou até preocupado, agora eu já estou... Mas já estou com quase 40 anos de casado, ela já me conhece. Então, mas hoje eu tenho exercido isso. Com mais frequência. Preciso fazer mais. Então, você como sacerdote, assuma a sua posição. Porque esse voto que eles falam que quando você ouvir seu filho, ou sua filha, ou sua esposa fazendo algum ato que você não concorda, você pode até falar com ela, eu não concordo. E vou conversar com meu pai e falar com ele que eu não concordo. E deixa ela se virar para lá. Depois você vai ver o que vai acontecer. Eu já tive experiência na minha casa sobre isso. E ela sabe disso. Não faça voto. E você que faz voto, você que é sacerdote, o seu voto é muito sério que você promete e não cumpre. É isso que a Parashá Matut está nos dizendo. O sacerdócio do homem. O povo ainda não se recuperou do exílio físico e espiritual. Que povo é esse? O povo de Israel até hoje. O que o povo de Israel, o que o povo judeu passou e tem passado até hoje, foi por causa das coisas que eles falaram e não cumpriram com o Eterno. Não cumpriram com o Eterno.
Nós vemos a pastora falando sobre o rei Asa. Que parece que a avó dele, né, que estava rainha, a mãe dele, tinha assumido lá o reinado e plantou uma baita axerá, né, que a axerá é uma árvore. Deus sabe o que eu estou dizendo, axera, né? Filho falar assim. Cortou e queimou ela. Agora, uma coisa interessante, né? Como é que eu vou queimar uma imagem? Não tem como, né? Automaticamente a gente sabe que é árvore, porque se ele queimou, é madeira, né? Então, se a gente percebe isso aí. Matote tem a ver com realmente tribo, mas tem a ver com ramos. E Matote tem a ver, a fala de Matote fala sobre ramos que se separaram da árvore, que se tornaram duros, inflexíveis. Lógico que a versão judaica sobre Matote, sobre ser ramos, fala daquele judeu que persevera, que é duro, quando aceita, quando recebe a Torá, recebe os mandamentos, é duro e não sai fora dele. Mas me lembrou uma passagem lá de Yeshua, né? Uma passagem que Paulo, lá no Novo Testamento, fala sobre os ramos. Em Romanos 11 fala que nós éramos jambuzeiros e fomos enxertados. Fomos enxertados nessa oliveira. E para isso, o Eterno teve que tirar alguns ramos dessa árvore, para que nós hoje tivéssemos acesso. Aí me veio a pergunta e eu falo a vocês: quais tipos de ramos o Eterno permitiu continuar na oliveira? Que tipo de ramos o Eterno permitiu que continuasse? E por que esses ramos permaneceram? Quais os ramos que o Eterno tirou? Eu falo algumas vezes com alguns dos meus discípulos. Você tem que agradecer muito a um judeu por você estar aqui. Eu falo até assim um pouco exagerado, mas é para cutucar mesmo. Porque se você está hoje recebendo essa palavra do Eterno, recebendo a Torá, Deus teve que cegar um judeu para que você ocupasse o espaço dele. Você é culpado por um judeu não reconhecer Yeshua como Mashiach. Então, aproveita bem. Aí ele me fez a seguinte pergunta: mas espera aí, se Deus tirou um deles que não reconhece o Mashiach e me colocou, e quando esse que Deus tirou, Deus colocar de novo? Aí eu citei aquele versículo. Aí é vida entre os mortos. O dia que isso acontecer, haverá vida entre os mortos. Yeshua vai voltar. Yeshua vai voltar. Existe uma outra palavra em Matoto que tem a ver com ramos, que é Shevatim, né? A minha letra está tão ruim, meu irmão, me perdoa, não, acho que é Seratim aqui. Shevatim, perdão. Você já leu, né? Você está lendo o mesmo livro que eu estou lendo, né? Que são ramos que permanecem na árvore, mas que são flexíveis, que são maleáveis. Eles permaneceram na árvore. Matoto, ele foi tirado. O Shevatim, eles permaneceram na árvore. Nós, né, quando eu estudo a Torá, eu tento trazer para a minha vida. Eu tento trazer para agora, porque não adianta nada eu pegar e não trazer para mim. Então pensei, hoje, se eu estou na árvore, eu tenho que ser maleável. Eu tenho que ser macio, eu estou recebendo da seiva. Eu tenho que estar com o coração aberto para receber as coisas do Eterno, né? Estou trazendo para mim. Espero que chegue até você. Nessa paraxá nos ensina que podemos viver cumprindo todos os mandamentos em qualquer circunstância. Não é difícil
obedecer a Torá, obedecer os mandamentos do Eterno. Aonde você viu isso? Yeshua. O meu tempo, por favor, controla aí, porque... Como é que está aí? Controla aí, porque senão eu vou até meia-noite. Senão eu vou até... Roxo, controla aí, por favor. Então vamos lá? Moshe direciona, primeiramente, uma coisa que nós vimos, mas já entrando na Parassá Macê. Né? Nós estamos falando, ainda no Matot, falando sobre a questão dos líderes. Eu vou entrar na questão da liderança. Olha para você ver como que um líder ele é visado. Eu aprendi uma coisa que acontece muito hoje nas igrejas. Não sei se vocês já notaram isso. Quando um líder peca, eles escondem, eles abafam. Mas se um membro da igreja peca com qualquer, eles expõem para toda a igreja. Você já viu isso acontecer? Acontece muito em BH. Aqui no Rio, não sei não, viu? Na BH, o que tem de igreja? Pastor adulterou, eles acobertam, botam o pastor viaja, vai viajar, vai descansar, nós vamos contornar a situação aqui, tenta esconder. Mas você sabia que aquele que tem posição de liderança, biblicamente falando, deveria ser o oposto? O líder tem que ser exposto. O membro não. Aquele que é ovelha, que não tem cargo de liderança, não. É por isso que aquele versículo que fala que quando o seu irmão pecar contra ti, vá com eles no oculto e fala com ele: olha, meu irmão, você está errado. Se ele não te ouviu, pega um outro irmão, chega com ele, vocês dois, fala assim: meu irmão, isso está errado, muda. Se não te ouviu, pela terceira vez, e só depois que você leva para a igreja, ou leva para a liderança, expõe o irmão. Hoje acontece o contrário. A liderança, eles escondem, tenta esconder o máximo, mas a ovelha, o membro, eles expõem na hora. Mal sabe eles que quando um líder peca e cai, ele carrega consigo milhares de pessoas, principalmente aqueles que estão debaixo da autoridade dele. Mas um membro não. Mas uma pessoa que não tem cargo de liderança, não. Então, quando você for convidado a ser líder, saiba que a liderança daqui lê a Torá, viu? E cumpre a Torá. Então, você que vai assumir cargo de liderança, saiba que o Eterno vai fazer isso por você, se você pecar. E assim, se ele não faz, está errado. E você que tem um cargo que não é liderança, por enquanto você fica aliviado. Porque um dia você vai assumir a liderança também e sabe que Deus vai te expor se você pecar. É assim que deve funcionar. Por que o Moshe foi diretamente nos líderes? Porque através deles é que deveria ser ensinado e enviado todo esse ensinamento de Matot. Por que não chegou na congregação? Porque os líderes são os responsáveis para poder propagar a palavra do Eterno. Amém, queridos? As pessoas têm que confiar. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei aqui. Onde é que eu parei? É isso aqui. Moshe direciona primeiramente as cabeças, né, que eu falei. As pessoas têm que confiar na nossa palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala alguma coisa com alguém, ela imediatamente fala assim consigo mesmo: não, se fulano falou, é verdade. Ou será que ele faz assim consigo? O que você acha que ele está pensando? Toda vez que esse cara fala alguma coisa, não acontece. Qual é a sua credibilidade diante de outras pessoas? As pessoas confiam no que você fala? Isso é Matot.
Isso é matuto. Aí vem aquele versículo lá em Mateus, que eu lembro agora, Mateus 5,37, que Yeshua assim, seja a sua palavra sim, sim, não, não. É baseado justamente porque Yeshua, gente, pregava, não se iluda não, que pregava tudo que estava nas parachotas. Provavelmente ele falou sobre isso, ele estava se referindo, e eu creio, isso é eu, na minha visão, que quando ele falava para o povo, ele olhava a porção da semana, porque o povo estava estudando justamente a porção da semana. Ele não pregou, não foi para gentio, só pregou para judeu. Estou quase encerrando, meu irmão. Quando você fala algo, você está pronunciando uma sentença. Agora eu estou falando com os pais. Quando o seu filho chega para você, inocentemente fala alguma coisa, você é burro, meu filho, você é burro. Você, como autoridade, como um sacerdote, você está pronunciando uma sentença para o seu filho. Aí depois, quando ele tiver adulto e você é idoso, e ele começar a fazer besteira, lembra que você profetizou na vida dele aquilo para ele está sendo hoje. O que você fala do seu filho, o que você pronuncia para o seu filho, lembre-se que ele vai se tornar amanhã. Mulheres, o que você profetiza para sua filha e para o seu filho, ele vai se tornar amanhã, porque a palavra que sai da sua boca se torna realidade na vida dele. O que você tem dito para o seu filho? O que você tem dito para o seu filho? Hoje eu estou pegando mais os casais, hoje, hein? Misericórdia, mas muita gente aí vai casar, hein? Uma palavra que até um judeu falou comigo, e estava falando dessa paraxá, ele falou assim, a palavra que você fala tem que gerar vida e não morte. Que a sua palavra gere vida. Que a sua palavra gere vida. Porque por mais que você pode estar dizendo no seu quarto, você está falando para você mesmo, aquela palavra que você está dizendo vai se tornar vida ou morte para a sua vida, para você mesma. Eu sou fraca, eu nunca aguento, eu não aguento meu marido é isso, meu marido é aquilo. Eu vou contar um testemunho para vocês. Eu não sei se você sabe que todo casamento tem seus problemas, né? Eu tive problema no meu casamento. Chegamos a quase nos separarmos, né? Cheguei a dormir em outro quarto. Uma época difícil, foi uma época muito difícil na minha vida. E engraçado que, olha para você ver, financeiramente, né, eu era dono de uma grande empresa, tipo assim, eu tinha muitos clientes, estava uma empresa muito boa. E Deus teve que tirar tudo, me colocar no zero, deixar, minha esposa teve que me sustentar por quase um ano a mais, né? Porque eu não ganhava nada, fiquei sem ganhar muito tempo, sem ganhar nada praticamente. Mas foi no momento que mais Deus trabalhou comigo, foi quando a minha esposa estava ganhando mais do que eu. Olha, meu irmão, se sua esposa ganha mais do que você, não tenha vergonha, não. Agradeça a Deus. Deixe seu otário. Quem dera se a minha esposa estivesse ganhando mais do que eu hoje. Deixe seu otário, meu irmão. Eu já tive casos no ministério de pessoas chegando para mim, pastor, minha esposa está ganhando mais do que eu, o que eu faço? Deleite-se, meu irmão. Mas, pastor, o que os outros vão pensar? Você dá vontade, tem hora que eu acho que eu não sou pastor. Tem hora que dá vontade de enforcar o cara, assim, meu irmão, sua esposa está ganhando mais do que você ainda está achando ruim. Mas o meu colega veio e fala, é porque a esposa dele não ganha nada. E quer que você fique idiota e trabalhe mais então, né? Gente, Provérbios 31:10. A mulher virtuosa acorda de madrugada. Olha pra você ver. A tarefa às suas servas.
trabalha com a roca, quer dizer, é um trabalho manual que ela faz. Viaja, pega o navio mercante, negocia com os pescadores. Isso eu cito para ela, todo Shabat eu falo isso para ela. E fico me deleitando com isso. Oh Deus, em nome do Senhor Yeshua. Eita glória! E o marido fica na porta da cidade lá. Eita, minha mulher está trabalhando. Não é que eu vou ficar preguiçoso, né, mesmo? Aí também não. Mas o marido é honrado por causa da sua esposa. Onde é que eu vejo mulher conduzindo fogão desse jeito? Onde está isso na Bíblia? Eu nunca vi isso. A mulher ganha um emprego, ganha alguma coisa, começa a arrumar emprego, o marido vai trabalhar contra? Ela vai sair da minha casa, vai trabalhar, e meus filhos. Rapaz, acorda. Deus está prosperando a sua esposa, está trazendo. Aproveita. Você vai ter mais tempo para estudar a palavra, de buscar a palavra e ser sacerdote, coisa que você não é. Eu falo para minha esposa, bem, eu queria poder estudar mais a Torá. Hoje Deus fez o contrário, né? Hoje eu estou tendo que aprender, mas daqui a pouco vai voltar. Como eu gostaria de poder estudar mais a palavra, de não precisar trabalhar, e não fiz. Gente, como eu gostaria disso. E os homens hoje estão desse jeito. Gente, é interessante, aqui é muita coisa para falar, desculpa, eu quando começo a falar de Paraxá, eu já estou com outras coisas, eu não cheguei na Paraxá uma ceia ainda, mas tem algumas coisas, eu vou soltar algumas coisas aqui para a gente avançar. Olha, gente, uma coisa que nós vimos nessa Paraxá, como é que aquele Balaão, vocês tiveram a Paraxá sobre Balaão, né? Bilã. Um feiticeiro, mágico, inclusive, né? Que foi morto, inclusive, a espada. Nessa paraxá fala que ele foi morto a espada, né? E foi morto lá. E olha para vocês verem, na paraxá Macé, a gente viu que foi Matote ainda, né? Que eles foram, invadiram Midian e chegaram com as mulheres, né? E muitas vezes eu questionava com Deus, o senhor tantas vezes, o senhor mandou matar todo mundo, inclusive mulheres grávidas, invadir uma cidade, um país, uma nação, matar tudo naquela época. Né? Hoje nós vemos assim, Deus agindo dessa forma, mandando. A gente vê Moisés, pessoas questionam, mas que Deus é esse que manda matar tudo? Eu falo o seguinte, porque Deus conhece a Kavaná, o coração das pessoas. Deus conhecia a Kavaná e o coração de vários daqueles povos. Hoje talvez existe mais hoje leis, eu não sei, mas que a gente vê na atitude hoje lá em Gaza, gente, me perdoe. Eu vi um vídeo, uma criança palestina, eles colocaram na criança de berço. Bombas na criança, a mãe colocou bombas na criança de berço, entrou no supermercado. O que ela ia fazer? Deixar a criança lá no supermercado e ir embora, ia estourar a própria filho para matar o quê? Judeu. Pensa na mentalidade dessa mãe. Pensa na mentalidade de pessoas que vivem lá. Eu não estou querendo julgar, mas imagina, antigamente era pior. Na época de Moshe era pior o que eles faziam. Porque não havia lei como tem hoje. As coisas eram bem diferentes. Imagina. Vou falar uma passagem aqui da Bíblia que a gente é muito questionado. Eu sou muito questionado quando eu falo isso. Lembra de Noé? Quando o cão viu o pai nu, você acha que ele só viu o pai nu? Você acha que Noé ia amaldiçoar o filho, o cão, só por ter visto o seu pai nu? Por ter visto ele nu? Quantas vezes eu vi meu pai nu? Ainda mais agora que ele está com mais de 90 anos de idade, que precisa de ajuda às vezes.
Quantas vezes eu ouvi meu pai nu? Você acha que meu pai vai me amaldiçoar por causa disso? Alguma coisa aconteceu ali que uma coisa foi muito séria. O que você acha que ele fez? Você acha que só viu o pai nu, irmão? É lógico que não. A palavra ali no hebraico é conhecer. A palavra conhecer significa ter relação. Ele abusou do pai. Ele teve relação com o pai enquanto o pai estava bêbado. Isso é claro. Para quem entende o original da palavra. Agora, se o filho achou que isso... E chamou os outros irmãos para ter também. Ah, mas pastor, isso é absurdo. Para você agora. Mas na época de Noé, as práticas eram tão sérias, que isso era normal. Isso era normal. No estudo Paraxá, quando fala de Noé, diz que os únicos animais que não pecaram, que eles não tiveram condição de pecar, foram os peixes. Assim que é Paraxá, assim que o estudo Paraxá fala. Não é isso mesmo, Roxo? Todos os animais foram contaminados. Ou você acha que Deus mandou entrar na arca e separou os animais? Por quê? Por que ele consumiu tudo? Bom, vamos lá. Aí nós vimos a questão daquele povo também, a parte em que aquela tribo queria ficar lá, né? Não queria tomar posse da terra. Olha, você vê que absurdo, né? Deus promete, fala que vai ter para entrar, e o povo, não, eu quero ficar aqui. Olha a palavra de Moshe para esse povo. Irão os teus irmãos à peleja? E vocês ficarão aqui? Vocês estão querendo culpar essa... Vão deixar seus irmãos de tudo morrer, ir para a peleja, enfrentar a morte, e vocês vão ficar aqui? Não vão ocupar a terra? E falando rapidamente, eu vou só citar uma coisa de Maci, que não vai dar tempo, então amanhã vocês, por favor, vão lá na Café com Torá, que nós vamos terminar. Só queria mostrar uma coisa que foram 42 saídas e entradas, aí não entramos em Maci, 42 saídas e entradas. Por que Deus manda colocar? Aquele povo foi para tal lugar, saiu para tal lugar, entrou 42 vezes. E muitas vezes a gente questiona, até o livro de Levítico é muito questionado, é sangue para lá, sangue para cá. Gente, tudo na palavra, tudo que está escrito tem um propósito, um princípio. Deus quer tirar algum resultado disso. Só resumindo, eu não vou falar sobre Macê amanhã, mas eu só queria falar uma coisa para você. Por que Deus citou essas entradas e saídas do povo? É notório em muitos lugares, falando assim, o fim justifica os meios. Ou seja, o que você faz na frente para obter um resultado justifica. Isso acontece muito com relação, principalmente na guerra, né? Matar pessoas inocentes para que você ganhe a batalha. Isso é muito usado, pode ser usado em várias formas, mas para Deus não. O Eterno fala o contrário. O Eterno fala o contrário. O meio é o que é mais importante e não o fim. Nessas entradas e saídas, você acha que Deus citou as entradas e saídas do povo? Foi para aquele povo que estava lá ou foi para você hoje? Lá o povo já sabia onde tinha ido, aonde tinha entrado, eles já sabiam onde. Essa palavra é para você hoje. Qual o caminho que você está pegando para encontrar, para ter a vida eterna? Qual o caminho? Aonde você está entrando e aonde você está saindo? O que você está fazendo hoje para chegar aonde você quer chegar? Qual é o seu alvo? O que você está buscando? Qual que é o seu objetivo? E o que você faz hoje vai refletir, sim, e tem a ver. O fim não justifica o meio.
dependendo da sua atitude que você tomar hoje, o seu fim vai ser diferente. O seu fim vai ser diferente. Amém?